Pesquisas mostram que para a maior parte das pessoas o medo de falar em público é mais importante até do que o medo de morrer. Então vejamos algumas dicas para lidar de fato com o medo de falar em público. Em primeiro lugar, vamos esclarecer, o medo de falar em público é normal e é comum. Ou seja, se você tem medo de falar em público, isso não é porque você tem algum defeito, alguma falha, ou porque você não está de fato despreparado. É normal ter medo de falar em público, mas além de normal, é comum. Pare agora e pense, quantas pessoas você conhece que tem, por exemplo, o olho azul? Veja, olho azul não é doença, mas não é comum. É normal, mas não é comum. Já o medo de falar em público é normal. É normal que as pessoas tenham medo de falar em público. E é comum, ou seja, a maior parte das pessoas que você conhece tem medo de falar em público, inclusive aquelas que são boas oradoras. Segunda coisa, o medo de falar em público nos acomete na véspera, ou seja, nós começamos a ter medo de falar em público antes que estejamos em exposição. Então, às vezes, umas semanas antes de uma apresentação, quando você é comunicado que fará aquela apresentação, você já começa a se sentir nervoso, pode perder o sono ou algo assim. Isso também faz parte do medo de falar em público. Terceira dica, o medo de falar em público não é vencido completamente, ele é controlado. É isso mesmo. O medo de falar em público é apenas controlado, mas não é só na sua vida, é na vida de todos os grandes oradores que você admira. Todos eles têm medo de falar em público. Portanto, falar bem em público ou não, não é uma questão se você tem ou não tem medo, mas sim do modo como você lida com esse medo. E quarta dica, normalmente o medo de falar em público é controlado nos primeiros momentos de apresentação. Vejo muitas vezes quando estou ministrando cursos de oratória, pessoas que ficam protelando, deixando para o último momento levantarem-se e se apresentarem. É bobagem, não adianta. Não adianta imaginar que com o decorrer do tempo o seu medo vai acabar. Pelo contrário, ele só será controlado quando você começar a sua apresentação. É nos primeiros segundos de apresentação, ou eventualmente até nos primeiros minutos de apresentação que você vai controlar o seu medo. E aí sim, então, você terá condições de fazer uma apresentação bem-sucedida. Pense nisso. Sucesso!